Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de proporcionalidade. No vídeo anterior nós vimos como resolvemos a regra de 3 simples com proporcionalidade direta e proporcionalidade inversa. Hoje eu trouxe para vocês aqui, nós vamos resolver 2 exemplos sobre regra de 3 composta. E como nós fazemos isso? Então vamos ver aqui nesse vídeo resolução de 2 exercícios. Vamos lá? Então aqui eu coloquei um exemplo, um probleminha, que ele diz que uma construtora foi contratada para realizar uma reforma de todas as escolas de um município. Sabendo que as escolas possuem tamanho padrão e que 4 pintores levariam 8 dias para pintar 6 escolas, quanto tempo 8 pintores levariam para pintar 18 escolas? Para resolver problemas utilizando a regra de 3, primeira coisa, nós precisamos identificar as grandezas. Então, nesse probleminha aqui, nós temos a quantidade de pintores, número de pintores, quantidade de dias trabalhados e a quantidade de escolas. Identificamos as grandezas, agora nós vamos precisar montar a tabelinha. Então, nós temos a quantidade de pintores, a quantidade de dias e também a quantidade de escolas, certo? Agora vamos colocar essas informações nessa tabela. Então nós temos aqui 4 pintores levando 8 dias para pintar 6 escolas. Quanto tempo 8 pintores, quanto tempo? Então, eu não tenho a quantidade de dias, então vamos chamar de X. Aqui nós temos 18 escolas. Feito isso, agora nós vamos precisar analisar, então, se elas são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Como nós fazemos isso, então? Quando nós temos regra de 3 composta, nós precisamos analisar sempre as grandezas em relação à grandeza que nós temos da incógnita X. Então, nesse caso aqui, nós vamos analisar a quantidade de pintores com o número de dias e o número de dias com a quantidade de escolas. Então, vamos fazer essa análise. Se eu tenho 4 pintores trabalhando 8 dias, se eu aumentar a quantidade de pintores aqui, aumenta a quantidade de pintores, o que vai acontecer com a quantidade de dias? A quantidade de dias vai diminuir. Então, aqui nós temos grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumento a quantidade de pintores, o número de dias, ele vai diminuir. Feito isso, agora nós vamos analisar a quantidade de dias com o número de escolas. Se eu tenho fazendo o trabalho 8 dias, eu faço 6 escolas. Se eu aumento a quantidade de escolas, o que vai acontecer com a quantidade de dias? Também vai aumentar. Então, nesse caso aqui, elas têm proporcionalidade direta. Então, por isso que aqui eu coloquei a setinha no mesmo sentido, certo? E agora, qual a forma de montar essa conta? Vamos lá. Primeiro, então, eu vou pegar aqui a que tem a incógnita, 8 está para X, assim como 6 está para 18. Mantenho isso aqui da mesma forma, porque elas são grandezas diretamente proporcionais. Agora, eu tenho que colocar essa aqui também, só que essa, em relação à incógnita X, a grandeza que tem a incógnita, ela é inversamente proporcional. Então, como que nós devemos fazer? Lembra no vídeo anterior que quando nós temos proporcionalidade inversa, nós precisamos inverter. Então, nós vamos colocar aqui uma multiplicação. E em vez de colocar 4 está para 8, nós vamos inverter. Então, vai ficar 8 para 4. Agora aqui, primeiro, o que nós devemos fazer? Resolver essa multiplicação. Resolvendo a multiplicação, mas como que eu faço multiplicação de frações? Nós já vimos aqui no canal também.
tem um vídeo falando sobre operações com frações. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui na descrição o link para você também ver esse vídeo. Nós multiplicamos o numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. Então, 6 vezes 8, 48. 18 vezes 4, eu não sei fazer de cabeça, então monta a conta, não pode ter preguiça. Não usem calculadora para treinar as operações. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 1, 4. Com mais 3, 7. Então, nós temos aqui 72. Agora, nós temos uma proporção. Como que nós resolvemos a proporção? É só resolver pela regra de 3. Aqui, certo? Multiplicar cruzado. Então, nós vamos fazer a multiplicação. A dica que eu dei é sempre começar pelo lado que tem x, já que é uma igualdade. X vezes 48, 48x, igual 8 vezes 72. Não sei fazer de cabeça, então monta a conta. 8 vezes 72. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 7, 56. Com mais 1, 57. 576. Agora, para tirarmos esse 48 daqui, ele vai passar dividindo. Lembram da operação inversa? Quando eu passo para o outro membro, tenho que passar com a operação inversa. Então, 576 dividido por 48. Não sei fazer essa conta de cabeça. Monta então aí do ladinho e resolve. Precisamos treinar essas operações, hein, pessoal? Vamos lá. 5 dá para dividir por 48? Não. Então, o que a gente faz? Pega o 57. Quantas vezes o 48 cabe dentro do 57? Uma única vez. Então, ó, uma vezes o 48, 48. Quanto falta para chegar no 57? Faz lá a conta de subtração. Então, aqui 8 para 17, faltam 9. 4 tira 4, 0. Abaixo 6. 96 dividido por 48. Quantas vezes o 48 cabe dentro do 96? 2 vezes. 2 vezes o 48 dá 96. Ó, se ficam com dúvida, vamos fazer lá para vocês tirarem a dúvida. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 4, 8. Com mais 1, 9. Então, ficou 96. Então, 2 vezes 48, 96. Para 96, nada. Então, nós temos aqui resposta 12. Então, se nós temos 8 pintores para fazer 18 escolas, nós vamos precisar de 12 dias para fazer a reforma. Eu vou limpar a lousa, não saia daí não, e nós vamos fazer mais um exemplo para fixar esse conteúdo aí na sua cabeça. Certo, pessoal? Eu já volto. Bom, pessoal, agora eu coloquei aqui o segundo exemplo. Vamos dar continuidade, então, para a gente fixar esse conteúdo de como resolvemos a regra de 3 composta. Vamos lá, então? Primeira coisa, nós temos que identificar, ler o problema identificando quais são as grandezas envolvidas na questão. Então, vamos lá? Agora eu coloquei aqui como exemplo, então, um problema que fala o seguinte: para realizar o acabamento de um condomínio fechado, 2 pedreiros foram contratados. Sabendo que eles conseguiram fazer o reboco de 48 metros quadrados por dia, trabalhando 6 horas diárias, qual seria a produtividade se fossem contratados mais 4 pedreiros para trabalhar 4 horas por dia? Então, nós temos aqui o quê? O número de pedreiros, a quantidade de reboco e as horas diárias trabalhadas. Então, vamos montar a tabela. Número de pedreiros. Aqui o reboco em metros quadrados e as horas diárias.
Vamos completar agora as informações na tabela. 2 pedreiros rebocam 48 metros quadrados em 6 horas. Qual vai ser a produtividade? Então, produtividade é o quê? O que eles estão fazendo? O reboco na parede. Então, eu quero saber essa produtividade aqui. Se fossem contratados mais 4 pedreiros, prestem atenção aqui, pessoal, mais 4 pedreiros. Então, eu não posso usar o 4 aqui. Se eu já tenho 2 trabalhando e vai ser contratado mais 4, então, no total, nós vamos ter 6 pedreiros, trabalhando 4 horas por dia. Feito isso, o terceiro passo é fazermos o quê? Vocês lembram? O que a gente tem que fazer? Nós temos que verificar se as proporções são diretamente ou inversamente proporcional. Então, nós vamos analisar aqui em relação à grandeza que nós temos a incógnita x. Então, vamos analisar aqui essas duas primeiro, a quantidade de pedreiro e a quantidade de metros quadrados rebocado. Se eu tenho 2 pedreiros, eles fazem 48 metros quadrados, se eu aumentar a quantidade de pedreiros, o que vai acontecer com a quantidade de metros quadrados rebocado? Também vai aumentar. Então, se um aumenta, o outro também aumenta. Então, aqui nós temos proporcionalidade direta. Feito isso, agora nós vamos analisar a quantidade de reboco, o metro quadrado, com as horas trabalhadas. Então, trabalhando 6 horas por dia, se faz 48 metros quadrados. Se eu diminuir a quantidade de dias, o que vai acontecer com a produtividade? Ela também vai diminuir. Se eu aumentar a quantidade de horas trabalhadas por dia, aqui também vai aumentar. Então, aqui nós também temos uma proporcionalidade direta. Como aqui nós só temos proporcionalidade direta, a maneira de resolver, nós não vamos precisar inverter ninguém. Como que nós fazemos? Copiamos, então, esse daqui, onde nós temos a incógnita x. 48 está para x, assim como 2 está para 6, vezes 6 está para 4. Resolvemos a multiplicação aqui primeiro. Então, nós vamos ter 48 para x é igual 2 vezes 6, 12. 6 vezes 4, 24. Agora, é só resolver essa regra de 3, essa proporção. Como que nós fazemos? Multiplicando cruzado, multiplicando em cruz aqui. Então, vamos começar por onde temos a incógnita x. X vezes 12, 12x é igual 48 vezes 24. Vamos relembrar aqui como fazemos essa multiplicação com 2 números. 4 vezes 8, 32. Fica o 2 e sobe o 3. 4 vezes 4, 16. Com mais 3, 19. Como eu já multipliquei a unidade aqui, devo acrescentar o sinalzinho de mais para ocupar a casa da unidade. Agora, nós vamos multiplicar, vou apagar esse 3 aqui para não confundir. Vamos multiplicar o 2 agora. 2 vezes 8, 16, fica o 6 e sobe 1. 2 vezes 4, 8, com mais 1, 9. Agora é só somarmos esses dois resultados. 2 com mais nada, 2. 9 com mais 6 vai dar 15, fica o 5 e sobe 1. 9 com mais 1, 10 com mais 1, 11. Então, aqui deu 1.152. 1.152, agora nós vamos passar o 12 dividindo. 1.152 dividido por 12. Não sei fazer de cabeça. Vamos fazer a operação. É importante que vocês aproveitem para treinar essas operações. Não vão usar a calculadora. Então,
Vamos fazer aqui essa divisão. 1.152 dividido por 12. Olhem lá, pessoal. 1 dá para dividir por 12? Não. O 11 dá? Também não. E se eu pegar o 115, dá? Dá, né? Então, nós vamos pegar o 115. Quantas vezes o 12 cabe dentro do 115? Mais ou menos umas 9 vezes? Vamos ver aqui, ó. Vamos testar. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 1, 9. Mais 1, 10. Então, deu 108. Mais 12 aqui seria demais, ia passar. Então, nós vamos ter que usar o 9 mesmo. Então, 9 vezes 12, 108. Fazendo essa subtração aqui, vai faltar quantos? Aqui não dá, empresta, fica 0. 8 para chegar no 15. Faltam 7. 0 tira 0, 0. 1 tira 1, 0. Abaixo 2. Agora ficou 72 dividido por 12. Quantas vezes o 12 cabe dentro do 72? Umas 6 vezes. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 1, 6. Com mais 1, 7. Então, 72, deu 72. Então, aqui vai ser 6. 6 vezes 12, 72. Para 72, nada. Então, aqui nós temos 96 metros quadrados. Certo, pessoal? Então, aqui, a produtividade passaria a ser, então, o dobro, certo? Eu espero que vocês tenham entendido como que resolvemos a parte de regra de 3 composta. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você curta, compartilha e comenta. Se inscreve no canal também. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!